Olá, meus amigos! Graça e paz de Jesus Cristo, como é que vocês estão? Espero que tenham tido uma excelente semana, que você esteja ainda muito motivado com as coisas de Jesus, motivado por engajar-se na tarefa da pregação do Evangelho na sua cidade, mas também além das fronteiras dela, Brasil afora. Você pode começar compartilhando o link do nosso programa, mandando para os amigos, para os colegas, para as pessoas aí da igreja, para se engajarem com a gente e a gente pensar nessa missão tão maravilhosa que é a proclamação do Evangelho da Paz. Vamos para a nossa vinheta de abertura, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com muita fé no Senhor, na certeza de que Ele tem um chamado especial para nós. É verdade, eu também creio muito nisso. Deus tem um chamado especial para nós, um chamado especial para você e para a sua família, um chamado para vir para Jesus e para levar outras pessoas a Jesus, um chamado para apoiar os cristãos que sofrem em outras partes do mundo. E é por isso que o programa Igreja Missionária está aqui, para levar esperança, para nos unirmos com cristãos que sofrem em outras partes do mundo. A gente sempre começa o nosso programa com uma frase missionária e hoje não vai ser diferente. A nossa frase missionária vem de William Carey. William Carey foi um evangelista inglês. Ele viveu entre os séculos 18 e 19. E ele fez um trabalho extraordinário de missão na Índia. E ele disse mais ou menos assim: embora eu fosse perseguido por todos, mas minha fé, fixada na palavra certa, subiria acima de todas as obstruções e superaria todo o julgamento. A causa de Deus triunfará. Que forte, não é? A causa de Deus triunfará. Carey enfrentou muitos desafios na sua tarefa, na missão na Índia. Mas ele esteve certo de que se estivesse firme em Jesus Cristo e na sua palavra, superaria todos os obstáculos. Ele esteve certo de que a causa de Deus sempre triunfa. Então tenha essa certeza também. Você que está engajado em estudos bíblicos, você que está evangelizando, discipulando pessoas, você que está servindo na sua igreja local, tentando evangelizar um amigo, a causa de Deus triunfará, ainda que a gente encontre obstáculos. E é nessa certeza que hoje nós nos unimos para orar e sermos um com os cristãos que sofrem na Tunísia. Eu acho que você já ouviu falar na Tunísia, não é um país muito incomum de se ouvir falar. Tem uma população de 12 milhões de habitantes. E nesse grupo, os cristãos ultrapassam aos 22 mil. São 22.800 cristãos. A maioria é islâmica e é um país em que há uma perseguição severa aos cristãos. Porque para muitos cristãos na Tunísia, a pressão é generalizada e constante. Enquanto os seguidores de Jesus, estrangeiros, são deixados em paz, os cristãos da Tunísia, os tunisianos enfrentam uma alta pressão. E pior ainda para os cristãos que vieram da religião islâmica, dos ex-muçulmanos. Eles enfrentam hostilidade e abusos da família e também da comunidade. E por isso eles vivem em constante perigo, tem um perigo de compartilhar a sua fé. Por isso, eles adoram em secreto, louvam a Deus sem muita liberdade, temendo ataques de violência e opressão extrema. Os cristãos são monitorados pelos serviços de segurança tunisianos. Imagine você, então, o desafio que é viver a fé numa realidade como essa. Imagine você o desafio
de ser um cristão e não poder sequer contar com o apoio de sua família, sentir-se seguro entre as pessoas de sua família. E uma das coisas que a gente mais faz quando a gente se converte é querer compartilhar o Evangelho justamente com a nossa família. Portanto, meus queridos, vamos orar pela Tunísia? Vamos orar pelos cristãos tunisianos que sofrem perseguição. Junte-se a mim nesse tempo de oração. Nós temos os nossos pedidos e vamos orar pelos cristãos na Tunísia que se converteram do islamismo. Vamos pedir para que, pelas mulheres que temem ser forçadas a se casar com um muçulmano, que elas sejam preservadas e protegidas por Deus. Vamos orar também pelo governo e pela sociedade tunisiana. Que o Senhor toque o coração das autoridades para que trabalhem pelo bem-estar de toda a população, incluindo as minorias religiosas. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor de graça e de grande misericórdia, Pai de amor e Deus de bondade, de justiça, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, hoje nós oramos pelos irmãos na Tunísia, cristãos que sofrem opressão e perseguição, cristãos que têm a sua fé atacada, que temem inclusive ações de hostilidade da própria família. Oramos, meu Deus, por irmãs que temem serem forçadas a casar com pessoas de fé contrária delas, onde elas vão ter a dificuldade de servir o Senhor livremente. Oramos, meu Deus, pelo governo tunisiano, que as leis sejam abrandadas e elas favoreçam o livre exercício da fé naquela nação. Pedimos para que os irmãos permaneçam íntegros e firmes e continuem crendo no Senhor. Envia para eles socorro, Deus. Envia para eles estratégias de missão, de evangelização. Dá a eles força, mesmo diante de ataques. Não deixa eles se enfraquecerem, que eles permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus, o desejo do nosso coração é que os nossos irmãos e irmãs tunisianos permaneçam fiéis ao Senhor, superem as dificuldades e não abandonem a sua fé. E oramos também para que aqueles que ainda não se converteram, que eles sejam salvos, que eles respondam à palavra da salvação, que eles creiam em Jesus Cristo, que eles entendam a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo fale ao coração dessas pessoas, use a pregação de nossos irmãos e irmãs, use a igreja livre para levar o Evangelho para a Tunísia, para financiar os missionários que entram naquele país, para dar apoio à igreja que está sofrendo algum tipo de perseguição. Usa-nos, estamos em Tuas mãos, queremos contribuir e queremos que o Senhor nos dê coragem, ousadia e intrepidez para ajudarmos de alguma forma, para a glória de Deus, nosso Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Você sabe que essa semana que nós passamos foi a nossa semana de celebração do 91º aniversário da Igreja Adventista da Promessa. Que bênção! Essa missão que o Senhor começou aqui no Brasil, lá no estado do Pernambuco, ultrapassou as fronteiras das cidades pernambucanas, de Paulista, no Pernambuco, chegou na minha cidade, chegou na sua cidade, ultrapassou as fronteiras brasileiras para alcançar outros países da terra. E ela segue em frente, ela vai avançando. É o chamado de Deus para nós, é o chamado de Deus para mim e para você. Por isso, nós vamos encerrar com um versículo que para nós é muito significativo. Atos, capítulo 1, versículo 8. O nosso versículo missionário são palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que eu e você sejamos missionários até os confins da terra. Que eu e você caminhemos no poder do Espírito Santo para chegar na Tunísia, para chegar em países próximos à Tunísia, para chegarmos em países onde o Evangelho precisa chegar.
para salvar pessoas. Que Deus te use nessa missão, que Deus use a mim e você, a partir da nossa cidade, nessa tarefa missionária poderosa. Que você tenha uma linda semana e que você continue orando também pela Tunísia, tá bem? Nós nos encontramos na próxima semana, quando seremos com os cristãos que sofrem em Omã. Deus te abençoe, seja missionário e até a próxima.